Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Então, a nossa expositora da noite, eu adoro essa expositora, tá? Gosto muito dela. Então, Luciana, está com a palavra aí. É missão, né? Boa noite para quem eu não falei boa noite. Todos bem-vindos, né? Estamos aqui mais uma vez para tentar, com os ensinamentos dos espíritos, né? Através da doutrina espírita, aprender um pouquinho. E nada melhor do que a gente estar junto, tentando pegar esses ensinamentos e tirar as nossas dúvidas. Porque só ler e interpretar é muito bom, mas poder compartilhar, eu acho que faz parte também, né? E que bom que nós temos essa doutrina que ensina que quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente procura conhecimento, a gente se melhora. E ao melhorar, a gente melhora o nosso derredor, né? Então, essa é a mensagem que a gente leu, de Joana de Ângeles. E eu tenho que falar sobre uma das bem-aventuranças, que é, na verdade, a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, o que a gente pode entender com isso, né? Primeiro que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha, né? Muitos, não falando de espiritismo, mas de várias religiões em contexto, está lá no Evangelho de Mateus e de Lucas, mas a gente sempre acaba usando o de Mateus como base, pelo menos os estudiosos por aí. A gente consegue ver que dentro desse Sermão da Montanha, muitos, Gandhi e vários outros, costumam dizer que a gente tem ensinamentos muito completos nessas bem-aventuranças, nessas passagens. Então eu vou ficar seria lá o finalzinho delas, uma dos finalzinhos, mas que eu tentei dar um resumão das outras também. Vocês vão ver que não dá para a gente falar só de uma coisa, a gente vai e volta falando de vários assuntos, porque eles vão se complementando. Então, bem-aventurança, na filosofia grega, quer dizer felicidade. Eu gosto muito de começar buscando a raiz ou da onde vêm essas palavras para eu poder entender o contexto. Porque às vezes a tradução de uma palavra hoje não é a mesma de 200, 500, 1000 anos atrás. Então, bem-aventurança, na época, eles queriam falar que correspondia à felicidade. E a felicidade é o último e o supremo bem do homem, que constitui um verdadeiro sentido da vida. A palavra grega traduzida bem-aventurado significa, então, bem-estar e prosperidade espiritual. E em hebraico quer dizer em marcha. E a infelicidade de estar parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas e parado sobre as memórias, não traz felicidade. Então, deixa de nos fazer felizes. Então, por isso a importância de nós bem-aventurarmos para que possamos chegar a algo. Porque se a gente for, eu estou me adiantando, mas se a gente for lembrar do contexto do presente e futuro éticos lá da época, ainda eles não eram bem definidos como a gente tem hoje, o certo, o errado, o que pode, o que não pode, né? E aí eles iam crescendo historicamente na predominância do direito de força. Quem não lembra o dente por dente, olho por olho, a lei de Italião, né? Vocês vão ver que eu vou ficar para cá e para lá, que eu não gosto de ficar parada que nem uma estátua. Enfim, os interesses girando em torno de posse, essas posses de bens materiais e de pessoas, né? A escravidão política, social e econômica na época de Jesus e até antes era bem grande. E aí eles cultuavam muito o paganismo, que era o culto a vários deuses que estavam entrando em decadência nessa época. E aí vem esse cara aqui, ó, trazendo um monte de informação para a gente, né? E aí ele diz que nesse momento em que as pessoas estavam, em que chega Jesus com os seus sermões, com as suas mensagens, ele traz os primeiros sinais de aquisição de uma consciência individual. Chama a gente para a época da razão. Por que eu tenho que pensar? Por que isso é bom? Por que isso é ruim? Por que isso me é imposto? E as pessoas começam a chegar
numa transição. Vamos deixar o olho por olho, dente por dente, e vamos se tornar um povo civilizado. Pelo menos essa era a ideia. E aí, então, na passagem de Mateus 5, versículo 3 a 11, no Sermão da Montanha, o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer mostrar para a gente como é possível ser feliz, revelando como deve ser o caráter daqueles que buscam o reino dos céus. Ou vocês não querem ir para o céu? Queremos todos ir para o céu. Então, vamos ser felizes aqui. E aí eu acho interessante que quando a gente começa a ler, parece um contrassenso. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados mansos, que choram, os que têm fome. Ué, só miséria, só tragédia, só decepção. Mas aí vem a segunda parte. A gente vai ser consolado, porque se a gente é pobre de espírito, a gente vai ter o reino do céu, a gente vai possuir terra, a gente vai ser consolado, a gente vai ser farto, a gente vai alcançar a misericórdia, a gente vai ver Deus. Então, Jesus fazia um paradoxo, um paralelo dessas informações, contando essas historinhas para a gente que estava lá sentado do lado ouvindo, porque somos espíritos em constante evolução, querendo ser chamados filhos de Deus. Então, condição e resultado. Ele trazia uma condição para a gente e nos mostrava uma possibilidade como resultado. Então, nessas bem-aventuranças, ele apresenta um conjunto de ideias com foco no amor e humildade, ecoando esses ensinamentos de espiritualidade e compaixão. Mas a gente tem que lembrar que as vicissitudes da vida têm uma causa como, já que Deus é justo e bom, ele nos traz a possibilidade dessa causa ser justa. Por que eu sofro? Por que eu passo por tanto problema? Por que eu nasci doente? Por que eu desenvolvi um problema qualquer? Porque a gente tem uma causa justa para que a gente possa entender esse processo. E aí vem o Espiritismo e mostra para a gente que todos esses ensinamentos de Jesus devem ser interpretados, né? Porque o caminho para a evolução é a maior das nossas batalhas, que a gente pode enfrentar internamente consigo mesmo. E a definição e o enfrentamento dessas limitações, essas necessidades de desenvolvimentos, dessas qualidades espirituais que Jesus falou lá no início. E esses conflitos interiores refletem em conflitos exteriores, na família, na sociedade, entre as nações, gerando em nós uma necessidade de justiça. Então, por que eu tenho que falar desses conflitos exteriores, guerras, brigas, tragédias, quando a gente consegue perceber que às vezes o problema não está no mundo, mas está em nós, porque nós nos deixamos, eu vou usar uma palavra meio forte, corromper pelo meio em que nós vivemos, e a gente vai percebendo essa fome de justiça que muitas vezes está ali dentro de nós, né? Então vamos ver que a Denner Novaes diz que a violência externa que nos atinge é fruto dessa desorganização interna que nos constitui. E se a fonte do sofrimento, da dor, está em nós, isso que significa que a gente pode fazer algo para melhorar. Ou a gente vai ficar sentado no monte ouvindo o sermão e não vamos fazer nada com essa informação. Tem algumas passagens no Evangelho que diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquela coisa de passar pela porta estreita. A gente está cheio de exemplo para dar. Mas será que a gente está caminhando por esses exemplos, né? A gente está fazendo algo diferente? E se a gente sente dor durante essa caminhada, é porque a gente deixa, muitas vezes, de respeitar essas leis naturais, essas leis divinas. E aí a gente vai sendo alertado a voltar para o caminho do bem. Então, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Dei uma introdução geral só para que a gente pudesse entender o contexto que eu puxei a palestra de hoje. Porque quando a gente fala de pacífico, eu posso falar de paz, eu posso falar de paciência, eu posso falar de amor ao próximo, eu posso falar de resiliência, eu posso falar de reforma íntima. Está tudo contido aqui. Então, como a gente não tem tempo para falar de tudo isso hoje, vamos puxar para algum caminho. E como do latim pacificator vem
aquele que significa capaz de promover a paz, me baseei aqui, ó. Paciência é a ciência da vida. Autocontrole, autoconhecimento e equilíbrio emocional são um processo que requerem um investimento pessoal. Todo mundo muito quieto, tá todo mundo muito pensativo. Agora é a hora em que eu quero chamá-los a participar. Vamos esmigalhar isso aí, vamos falar das nossas experiências, vamos falar das nossas dores. Fiquem à vontade para interromper a cada momento, para que possam enriquecer as nossas ideias com a nossa conversa hoje. Aí, pacífico, aquele que conquistou a paz dentro de si mesmo, uma atitude interior de não violência perante si mesmo e o mundo. É profundo, né? Se a gente for pensar sobre isso, muitas vezes a gente fala assim, será que eu já consegui essa paz dentro de mim? Será que eu sou um pacificador? Será que é possível, no mundo em que eu vivo, ter paz? A gente se faz essas perguntas muitas vezes. E, às vezes, a gente não tem resposta para isso. Porque um dia a gente vai dormir bem, no outro dia a gente levanta mal. A gente vai dormir bem e, no dia seguinte, a gente tem uma notícia que não nos agrada muito. E a gente vai mudando as nossas vamos chamar de sentimento. A gente vai mudando os nossos sentimentos ao longo do dia, muitas vezes conforme as informações que chegam de alguém. Porque muitas vezes eu sou legal com a minha irmã, mas eu dou uma resposta atravessada para o meu pai. Então a gente também muda, nós somos vários dentro de um só, né? Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Talvez as nossas atitudes no dia a dia, a nossa resposta perante o outro, conforme aquilo que nos chega, vai nos trazer paz ou não. Porque você fala assim, eu não consigo ficar perto de fulano, ele me tira a paz, ele me tira o sossego. Será que é o fulano que te tira o sossego? Ou é você que se deixa contaminar vamos chamar, por aquela dor, por aquela energia que chega, né? A complexidade do outro. É essas situações que a gente tem que pensar no dia a dia. Então, quem realmente é um promotor de paz? É um pacificador. É aquele que transformou o homem velho com costumes e crenças, dogmas e imperfeições do passado no homem novo, sem apegos das ilusões, da mente e corações abertos ao autoconhecimento e ao crescimento espiritual. Eu me baseei nisso aqui para a gente conversar hoje. Tudo bem? Todo mundo quietinho ainda. Ninguém discordou de nada. Ou ninguém entendeu nada. Todo mundo refletindo, é isso? Bom, então vamos continuar. Aí eu vou citar bastante Joana de Ângeles. Há quem diga, há espíritas que digam que Joana de Ângeles é difícil de compreender, ela é difícil de estudar. Mas eu acho que ela fala muito sobre o eu, sobre o homem, sobre o que ela chama de self, sobre os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas atitudes. E Joana de Ângeles, para quem não conhece, é um espírito, né, que se comunica, vamos dizer assim, através do Divaldo, tem vários livros, e ela é bem interessante os livros dela. E ela diz aí que nesse empreendimento a vontade tem um papel fundamental. Então, a mudança, para a gente mudar, para a gente ser feliz ou para a gente ser pacífico, a gente tem que ter vontade. E ela está estimulada, se estimulada a prosseguir no objetivo do despertamento, facilitar-lhe-á a ocorrência, mas permanecer sem estímulo, deixa de produzir os resultados desejados. O que ela quer dizer com isso? O que vocês acham? Vamos lá. Ai, Silvia, me ajuda. Fala alguma coisa, todo mundo quente. Né? É que, na verdade, depende de nós. A gente tem que querer mudar e se observar. Mudança é só através da observação interior. Por que eu fico nervosa em tal situação? Né? Alguma coisa, não é a pessoa que me deixou nervosa. Eu me deixei ficar nervosa. Por que eu me deixei ficar nervosa? Aí, por que eu saí do prumo? Quem mais? Vocês estão muito quietinhas, meninas. Vamos, vai. Está pensando.
terceiro dia, você volta para a sua personalidade. Volta. Aqueles 2 passinhos na frente, você volta 3 para trás. Não é fácil, gente. Todo mundo conhece aquele jogo da vida, né? Anda 2 casas, volta uma. Mas a gente chega no final. Esse é que é o objetivo. Tem tempo para jogar esse jogo? A eternidade. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente não pode se acomodar, ficar parado esperando Deus descer na terra para me abanar com os seus lindos anjos e dizer, vai, você foi perdoado por todos os seus erros. Não, isso não vai acontecer, isso a gente já sabe. O que a gente tem que entender é que a gente tem que, como você disse, caminhar. Deu errado? Tudo bem, vamos refazer. Muda, né? E desvia do obstáculo e segue em frente. E treinamento também. Cada dia você tentar fazer um pouquinho. Nada não. Coisas não consegue muita coisa. Aí. Mas vai de casinha em casinha, como você citou o exemplo da vida. Eu acho que é mais uma questão de treinamento mesmo. É como fazer um plano. Se você não colocar... Viram sonhos. Importante isso. E aí ele diz aqui, ó, bem-aventurados os mansos, os delicados, os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontamentos. Ele vai conferindo ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar, respeitando cada pessoa e equilibrando o corpo e a alma, herdando valiosas lições na terra. Então, Jesus disse para a gente que os mansos, os pacíficos, não são aquelas pessoas, ai, nossa, ela é bonzinha demais. Não, ela é uma pessoa que já entendeu que no jogo da vida é melhor andar para frente do que ficar estacionado, fazendo planos ou dando passos para trás. E aí ela vai seguindo e ela vai respeitando o próximo nas suas opiniões e experimentações, porque nós não estamos todos no mesmo processo de equilíbrio espiritual, de evolução, né? Estamos cada um à sua maneira evoluindo. Então nós podemos ter dentro das nossas casas, né, Rosana? Você tem filhos, eu sei como seus 3 filhos são diferentes. Nós criou igual, mas cada um saiu de um jeito, né? A forma entortou e aí eles foram ficando diferentes. Não, são pessoas, espíritos em processos de evolução em estágios diferentes. Então, por mais que os pais tenham dado o mesmo embasamento, a mesma lição, cada um entendeu de uma forma. E aí, Joana de Ângeles diz de novo, no Encontros com a Paz e a Saúde, que a consciência do si mesmo enseja a elaboração de projetos de equilíbrio emocional, mediante a educação dos impulsos primitivos, que é o que vocês estavam dizendo agora, transformando-os em expressões de ordem e de valor, então dando passo à ação, graças às qual a harmonia instala-se em forma de saúde psicofísica. Por que tem tanta gente em depressão? Por que tem tanta gente triste no mundo? Porque a gente acha que porque as coisas não aconteceram ao nosso modo, tá tudo errado. Por que no Instagram todo mundo é lindo? Vive uma vida de ilusões. Já viram alguém falando deu errado? A comida que eu fiz ficou ruim? Queimou? Você viu alguém falando isso? Não, essa não posta. Não é, porque a gente só quer mostrar para o outro aquilo que a gente não é. É o nosso ideal. A gente mostra ou a gente põe a máscara do que deveria ser e a gente sofre por não ser. Então, quando a gente conseguir ter consciência de si mesmo e fazer um equilíbrio das nossas emoções, a gente vai viver melhor. Talvez não postar seja melhor, né? Às vezes pensar nas situações. Porque lá no Dias Gloriosos ela diz que a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação.
que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Então, também sobre a influência do meio em que a gente vive. Tem alguém bravo, triste ou chateado de estar aqui hoje? Não, porque nós nos preparamos para estar num ambiente de paz. Nós vimos para o centro espírita para procurar algo que nos deixe feliz, não é assim? Ninguém veio para ficar mal. Então, se a gente se prepara para o dia, para o nosso ambiente de trabalho, para o ambiente da nossa casa, isso é um preparo, porque a influência que aquilo causa em nós é um processo que a gente vai mudar, como vocês disseram. E como a Silvia disse lá, cabe a nós, é dentro de nós, é não o outro que me fez, mas aquilo que o que me deixou emburrado? Me deixou, me fez ficar mal, me fez ficar triste. O meio em que eu vivo. Por que eu não mudo isso, então? Por que em vez de fazer uma careta, uma cara de brava, eu não respiro, conto até 10 e falo, tudo bem, vamos de novo? Às vezes é difícil fazer isso. Mas a gente tem que começar a tentar. É um processo de experimentar, para que a gente possa tentar alterar a nossa consciência. Porque a gente liga o piloto automático e vai. A gente esquece de caminhar. Ah, tá tudo bem, e vai. Muitas vezes a gente faz coisas que nós não gostamos para agradar o outro. E no final a gente fica triste, cansado, emocionalmente esgotado, porque a gente agradou o outro. Quando perguntam para a gente o que você gosta, você responde de bate-pronto? Muita gente fala, eu não sei o que eu gosto. Ah, o que você quer comer? Ah, tanto faz. A gente se acostumou com o tanto faz, porque a gente vai deixando para depois. Então, se a gente começar a parar para pensar e até para falar, eu não gosto, tá tudo bem, né? Mas eu acho que as experiências que a gente leva, a falta de conhecimento é que leva a terem coisas que acreditam ser verdadeiras e no final não é. Mas com a experiência do dia a dia, a gente vai compreender e vai saber a mudança. Aprender com as experiências do nosso dia a dia, né? Sim, sem dúvida. E aí, a mente tem um grande poder sobre as nossas vidas, seja influenciando pelo consciente ou inconsciente. Nossa forma de enxergar o mundo ao redor e as reações acabam impactando em nossas escolhas e trajetórias, inclusive em questões pessoais e profissionais. Então, esses condicionamentos mentais limitantes é que nos depreciam. É o que eu estava falando. A gente faz coisas para agradar o outro. E muitas vezes a gente tem que parar para pensar e falar, eu gosto disso? Porque tudo bem mudar de ideia. A gente não foi fadado a ter que fazer sempre a mesma coisa. Tudo bem a gente falar assim, eu gostava de amarelo, hoje eu não gosto mais. Tudo bem, a gente tem essa oportunidade disso. E que bom que Deus nos dá a oportunidade de dormir toda noite e acordar num dia diferente, para que a gente possa recomeçar o jogo da vida. Porque os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes das mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos da nossa humanidade. Então, vigiai e orai, vigiai os vossos pensamentos. Todas essas passagens do Espiritismo e de todas as outras religiões querem fazer o quê com a gente? Dizer para a gente que, a influência do meio acontece. E se você não tomar conta, você vai entrar nessa onda e você vai fazer aquilo pelo que o coleguinha chamou para fazer coisa errada e você vai, porque você não discerniu, né? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente para pensar, a gente pode dizer assim, mas todo mundo faz. Aí a mãe da gente fala, mas você não é todo mundo, não é assim? A gente não é todo mundo. E que bom que a gente é individualidade. Tudo bem? Você está muito quietinha. Ai, meu Deus. Eu tenho que falar de paz, de pacificadores, mas se eu não falar daquilo que está dentro de mim, me causando dor, eu não vou conseguir ter paz com o mundo, porque eu vou olhar para a janela, o sol está
aquele calor danado e eu vou falar, ai, que saco, mais um dia de calor e eu não tenho ar-condicionado. Quando a gente podia olhar e falar assim, nossa, olha o sol que clareou o ambiente, que matou a erva daninha, sei lá, mudar a energia, né? E aí ele diz aí que todos nós trazemos gravados no nosso íntimo rudimentos dessa lei moral. A gente sabe o que é certo e errado. Deus nos fez simples e ignorantes, mas não fez burro. Ignorante de conhecimento, porque ele está nos dando a oportunidade de crescer. Mas ele nos fez capaz de aprender. Então a gente não é burro, a gente pode mudar, né? O dever íntimo do homem fica entregue ao nosso livre-arbítrio. Onde que começa, onde que termina? Porque a gente fala assim, ai, tudo é culpa do livre-arbítrio. Ah, porque Deus deixou eu errar. Ai, né? Se não fosse o livre-arbítrio, a gente estava num caminho melhor. E aí, se a livre-arbítrio vai começar no ponto onde começa a nossa felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite que não deseja que ninguém transpasse com você. Estou de costas, eu sei. Vocês vão falar que isso não pode ser, mas eu vou ficar aqui no cantinho agora. Então, vamos lá. O homem tem liberdade de pensar e agir, decide e cria o seu próprio destino, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Eu posso fazer guerra ou eu posso tentar resolver de forma amorosa. E o livre-arbítrio, então, é a liberdade de escolha que temos dentro dessas limitações que nos impomos por falta de responsabilidade ou amadurecimento. E aí? E aí a gente fala muito assim que o conhecimento liberta, né? A gente ouve muito isso, né? E é verdade se a gente parar para refletir, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre um assunto, sobre uma causa, sobre algo, mais a gente pode opinar para dizer eu gosto ou não gosto. Mais a gente pode opinar para fazer eu vou fazer ou não vou fazer, né? O tal da balança do bem e o mal. E ali a gente fica contrabalanceando as nossas emoções, né? E aí Joana de Ângeles diz na Psicologia da Gratidão que tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Então, em vez de reclamar, vamos sacudir a poeira e vamos tentar mudar, né? Já que a gente está tendo essa oportunidade, né? A encarnação é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Sim. Então aí a gente fala que a mensagem da Joana de Ângeles que eu escolhi como tolerância, né? Tem tudo a ver com o nosso tema. Compreender que todos possuem necessidades emocionais que precisam ser preenchidas e é a chave para encontrar formas adaptativas de fazê-las. Então, permita-se expor-se para o outro, dê a oportunidade do outro atender às suas necessidades, dê espaço para o outro expor as necessidades dele e ofereça o que tem para dar. O Espiritismo ajuda através dos princípios, mas a construção é apenas e tão somente de cada um de nós. Então, pensar que tolerar o outro ou a diferença faz parte no nosso dia a dia. É fácil? Não, ninguém disse que vai ser fácil. Porque se fosse fácil não era legal, né? Tudo que a gente conquista tem um algo a mais, tem um peso a mais nas nossas experiências. A gente se interessa mais. Nossa, foi tão difícil de conseguir aquilo, olha que valor que eu dei para isso. Para situações diversas. Então, construir é o que é o importante, né? Mas é isso, o deixar de ser autossuficiente e expor-se, mostrar as suas dores. Chegar aqui, de repente, quando você não está bem, a gente tem um atendimento fraterno no centro. Mas chegar e conversar. Às vezes a gente não tem com quem conversar, com quem dividir as nossas dores. E ouvir faz muito parte de você dar uma segurança, você ser um pacificador, você deixar o outro feliz. Às vezes você não precisa falar nada, você só precisa ouvi-lo. E o mundo hoje está difícil, ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar, todo mundo na verdade não quer falar, todo mundo quer gritar. A gente grita as nossas necessidades para o mundo
e às vezes a gente não é capaz de ouvir a necessidade do outro, né? E aí ela diz que tolerância é uma manifestação de sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual efetivada através da reforma íntima, fruto da compreensão e do profundo respeito às diferentes expressões da natureza humana. E aí eu deixei aqui grifado reforma íntima, que é o que a gente falou lá no primeiro slide. A gente precisa olhar para dentro, é a nossa reforma, as nossas questões que precisam ser melhoradas. E essa reforma do nosso eu, do nosso íntimo, é a mudança para melhor, é elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico, tornando-se altruísta, é trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos que um dia se tornarão virtudes. Então, quando que eu posso fazer essa reforma íntima? A resposta é sempre agora, e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as nossas conquistas. E aí a gente precisa revisar o nosso íntimo. E não vai dar para ver aí, mas ele diz assim que tolerar não é engolir sapo, aceitando de forma... Peraí, gente. Deixa eu ler aqui que vai ser mais fácil. Tolerar não significa engolir sapo, aceitando de forma indiscriminada tudo o que se apresente para nós. Não é conformar-se com abusos, não é ser permissivo, tolerar aquilo que sabemos ser contrário às leis morais, ou confundir tolerância com atitudes de covarde, resignação ou passividade servil. A tolerância é uma virtude que reconhece nos outros o direito de ter opiniões diferentes. Então, tolerar não é aceitar tudo e ficar quieto, mas é aceitar as diferenças e mostrar para o outro aonde ele está errando e aonde eu posso melhorar. É uma via de mão dupla, né? Aqui o Adenor diz também que o processo de renovação é uma decisão interna de mudar, face à necessidade de se desligar de situações e conflitos que não mais favorecem o nosso crescimento. Para que ficar dando murro em ponta de faca? Para que ficar sofrendo numa relação que não é boa para nós? Seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar. Se isso não está nos fazendo feliz, nós não temos necessidade de continuar ali. Nós podemos e devemos mudar com as nossas atitudes. Já que o ser humano está fadado à plenitude. A gente não nasceu para ser mal, não nasceu para ser infeliz, a gente nasceu para ser feliz. Ah, mas a felicidade não é nesse mundo, a gente está no mundo de provas e expiações. Tudo bem, mas nós já temos indícios de felicidade. Existem situações no nosso dia a dia que nos deixam felizes. Então, vamos aproveitar esses pequenos momentos de felicidade, essas fagulhas divinas que nos foram colocadas no mundo para nos deixarmos mais felizes. Aproveitemos. E aí, as dicas da espiritualidade, isso está no Evangelho. Perseverança para corrigir os defeitos, combater o orgulho, não justificar a nossa cólera. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Então, temos que ter vontade firme e determinada para essas mudanças. E não há quem não possa fazer o bem. Fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível. Está lá na questão 646 do Livro dos Espíritos. Alguma questão a mais? Vocês querem falar mais um pouquinho? Falaram tanto? Então, eu vou terminar dizendo um provérbio chinês que diz que um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. E la paciência es la chave, meu espanhol é muito bom, de todas as puertas, né? Que abre todas as portas. Refletir sobre os benefícios dessa qualidade moral é importante para que cresça em nós a vontade de desenvolvê-la. Então, somos todos bichinhos diferentes,
mas podemos nos instruir, mudar, melhorar e caminhar por esse jogo da vida. É isso. Tenho 2 minutos para vocês me fazerem uma sabatina. Podem perguntar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos conversar para a gente tirar as nossas dúvidas. Para a gente não ir para casa triste. Tá aí, né, que eu falei do Gandhi no Sermão da Montanha. Ele diz que se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas com o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Porque Divaldo diz que o Sermão da Montanha é a mais notável contribuição do pensamento em todas as épocas da história para a plenitude humana. Foi aí que eu me baseei, que a gente usasse o nosso pensamento, a nossa razão, para que a gente pudesse ser mais feliz, para que a gente pudesse encontrar as bem-aventuranças e que a gente pudesse chegar lá no reino dos céus, sendo todos filhos dele.